grego clássico, o substantivo beleza deriva de um adjetivo ligado à palavra hora. Isso porque a beleza era associada à ideia de estar em conformidade com seu momento. Assim como um fruto maduro era considerado um exemplo de coisa bonita, uma mulher jovem que quisesse parecer mais velha ou uma mulher mais velha que tentasse parecer mais jovem não seriam consideradas belas. De lá para cá, muita coisa mudou e o conceito de beleza variou de acordo com cada época, tempo e lugar. Já teve forte conexão com a virtude e até com a matemática. Do padrão clássico grego à antiestética do pós-modernismo, o conceito de beleza foi se modificando ao longo do tempo e chegou aos nossos dias com jeito de tudo pode. Já que agora, para muitos, a beleza está nos olhos de quem vê. Para conversar sobre tudo isso, nós convidamos Rafael Fonseca. Ele é doutor em História e Crítica da Arte pela UERJ, professor de Artes Visuais do Colégio Pedro II e curador independente. Solange Meza Barba é doutora em Antropologia e pesquisadora da Associação de Estudos de Consumo. É ainda pesquisadora do Núcleo de Estudos da Modernidade do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Iliana Mello. Ela é formada em jornalismo pela UFRJ. Repórter premiada, trabalhou em diversos órgãos de imprensa. É autora do livro Beleza Natural, a história da rede de cabeleireiros que levantou a autoestima das brasileiras. Edita o site Projeto Colabora, especializado em sustentabilidade. O programa Pensares começa agora. Muito bem, nosso assunto hoje é beleza, mas não é fácil definir o belo. Por isso, nós vamos conversar agora com quem se debruçou sobre o assunto em perspectivas diferentes que vão se complementar ao longo do programa. E eu começo com o Rafael Fonseca, que é doutor em História e Crítica da Arte. Rafael, quando e onde foi criado o conceito de beleza? Foi na Grécia Clássica mesmo? Bem, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu que gostei. Eu acho que é uma pergunta sempre um pouco complicada, porque sim, a gente poderia falar da Grécia Clássica, do mundo ocidental, mas eu acho que a questão é que, hoje em dia, especialmente, a gente tem que falar de muitas perspectivas geográficas e culturais, né? Então, assim, eu acho que definir um lugar de onde veio o conceito de beleza é difícil. Assim, pela minha formação em História da Arte, eu poderia te falar... Mas o que ficou? O que ficou e veio até nós? O que ficou, infelizmente, digamos assim, é esse conceito eurocêntrico ocidental de beleza, que você pode falar da Grécia, por exemplo. Mas querendo dizer assim, que você tem, sei lá, diversas civilizações na Ásia, na África, na Oceania, que tem outros conceitos de beleza que foram, de certo modo, apagados historicamente, né? Mas sim, a gente pode falar da Grécia Clássica, a gente pode falar da ideia de proporção, de simetria... enfim... Ele era baseado numa ideia de proporção, simetria? Sim, a gente pode pensar, por exemplo, pensando no campo da arte, nas imagens da escultura na arte, por exemplo, toda a produção escultórica que a gente chama de grega clássica tem a ver com a ideia de simetria, tem a ver com uma relação do corpo humano com a arquitetura, do corpo humano com a paisagem. Então, a ideia de beleza é muito pautada no que são as próprias medidas do homem. Só que, por um lado, essas medidas do homem grego são medidas proporcionais, né? Tem a teoria, por exemplo, das 7 cabeças, que tem, enfim, o tamanho de um corpo. Só que, ao mesmo tempo, isso é um aspecto da beleza, que é muito diferente do que seria uma beleza para um padrão de um povo, entre aspas, africano, ou um povo asiático. Mas esse padrão valia para homens e mulheres na Grécia? Sim, varia, né? Você tem, geralmente, uma tendência à construção do corpo masculino atlético, proporcional, definido, por exemplo, que é uma coisa que permeia a nossa cultura até hoje, né? Até hoje, né? Coisa impressionante. Os homens malhavam, eram academias, eles malhavam, saíam pelado na rua, não é isso? Eu li isso pesquisando para o programa, é verdade? Isso é mais a imagem que as esculturas legou pra gente do que uma prática diária. Claro que tem uma relação diferente com a nudez que a gente tem hoje em dia, né? Mas você falou, é interessante perceber como são padrões de beleza até um pouco autoritários, eu diria, que se permaneceram na nossa cultura contemporânea. Bem. Solange, você realizou uma pesquisa sobre a compreensão desse conceito de beleza, né, entre as mulheres brasileiras. Mulheres de classe média, urbana, não é? Isso aí. O que a concepção das mulheres dessas camadas mostrou para você, principalmente?
Olha, Leila, é bem complexo, assim, porque o conceito de beleza ele é muito etéreo, né? Tem isso tudo que o Rafael falou, mas também tem sempre uma visão cultural, né? Que é a beleza da moda, o corpo da moda. E quando a gente começa a perguntar para essas mulheres, mas o que é beleza? Não, a beleza é estar bem consigo mesma, isso e aquilo, mas no fim elas estão todas ali comprando produtos, investindo na aparência, né? Você descobriu, quer dizer, na pesquisa, a pesquisa mostra que há uma ambivalência, não é, nesse conceito entre a beleza natural e a beleza, digamos, construída. Como é que funciona isso? Vou até mudar um pouquinho isso, talvez, né, não construída, mas a gente tem uma beleza canônica, né? E que eu acho que, por um lado, você tem um viés nessa beleza canônica, e você vê cirurgias plásticas e todo um investimento de consumo em cima de produtos que vão realçar essa beleza e ir atrás dessa beleza. E, por outro lado, você tem um confronto, né? Você tem um outro lado que confronta essa beleza canônica, que é o cabelo branco, deixar o cabelo branco, não vou fazer as unhas, que é você deixar o corpo como ele está, é você interferir o menos possível. Então, eu acho que eu vejo dois caminhos. São tendências, é isso? Você está falando de tendências das mulheres? Ou elas são bem naturais, querem um visual natural, querem tirar toda essa coisa da beleza adquirida, vamos dizer assim? Porque você tem, assim, um momento em que a beleza é lida, né, como uma dádiva divina. Na modernidade, essa beleza ela é praticamente uma responsabilidade individual. E as mulheres acabam tomando muito essa responsabilidade para si depois do Renascimento. O valor social da mulher ficou muito relacionado com a aparência, com a beleza. Mas que beleza é essa, né? E aí, quando a gente começa a conversar com essas mulheres, elas não falam, elas divagam muito para falar da beleza e elas acabam falando o contrário, do estigma. O que não é legal. Elas não sabem exatamente dizer o que é belo, mas elas sabem o que não é legal. Elas não gostam de ser oprimidas pela sua obrigação de ser bela. E a Liana Mello escreveu esse livro, Beleza Natural, sobre a rede de cabeleireiros do mesmo nome. Liana, em linhas gerais, o que você conta aqui? Que história você conta aqui? Olha, eu acho que o mais interessante da história desse quarteto, que é a Leila, a Zica, o Rogério e o Jair, é que é uma história, sobretudo, de empoderamento. Quer dizer, são 4 pessoas que moravam no Borel e que uma dessas 4 pessoas, que é a Zica, ela, na verdade, se debruçou sobre um produto que, à época, o mercado não oferecia. Nos anos 60, 70, o mercado de cosméticos era o que os dois falaram, era absolutamente eurocêntrico. Todas as empresas de cosméticos só faziam produtos para mulheres brancas de cabelo liso. Para as negras, só existia um único produto, que era o Enê, que elas passavam e o cabelo alisava. A Zica, particularmente, tinha um sonho. Qual era o sonho dela? Ela queria se olhar na televisão e ver o cabelo balançar. Só que o cabelo do negro tem uma característica. O cabelo do negro, ele cresce para o lado e para cima. E pela textura do fio, ele não balança. E ela queria que o cabelo balançasse. Então, ela se debruçou durante 10 anos, num casebre, no Borel, testando uma fórmula que ela testava na cabeça do irmão, que perdeu o cabelo inúmeras vezes durante esses 10 anos. E ela, enfim, descobriu uma fórmula, que era uma fórmula que deixava o cabelo no meio do caminho. Ele nem era o alisado do Enê, e ele se aproximava desse padrão de beleza, que é um cabelo que balança, que é um cabelo que tem movimento. Não, a história do balanço é perfeita. Eu tenho uma amiga negra que ela conta uma história linda, que é a Daúde, cantora, que ela era pequenininha, um amigo do pai chegou dizendo que era mágico, fazendo mágica e tal, e aí ela esperou ele acalmar e disse assim, você é mágico mesmo? Faz meu cabelo balançar. Então, assim, a história maravilhosa do salão é que começou de uma necessidade pessoal da Zica, que era o sonho dela, e ela acabou tendo, assim, além do esforço durante 10 anos para chegar a essa fórmula, ela teve uma capacidade, assim, muito impressionante de se aliar com pessoas que tinham o mesmo sonho dela. E aí, uma coisa que era um produtozinho feito no casebre dela, no Borel, a Leila conseguiu transformar num business, num negócio,
que hoje fatura 250 milhões de dólares. É um exemplo de empreendedorismo, né? É um exemplo de empreendedorismo. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para continuar essa conversa sobre beleza. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Hoje o nosso assunto é beleza. Nossos convidados são o crítico de arte Rafael Fonseca, a antropóloga e pesquisadora Solange Meza Barba e a jornalista e escritora Liana Mello. Rafael, volto com você para saber sobre as mudanças no conceito de beleza ao longo da história da arte, naturalmente, que elas se relacionam com as transformações sociais, econômicas, né, e políticas também. Você pode dar uma explicada para a gente nisso? Posso dar uma resumida nesse assunto. Como a Solange falou bem, a relação entre beleza e arte, e mais do que arte, entre beleza e imagem, é uma relação de criação de cânones, né, de criação de padrões. Então, acho que pela história da arte, assim, especialmente na minha área, que é a história da arte ocidental, a gente vê uma série de padrões desde a antiguidade, como você falou. Não à toa a gente lida com a ideia de antiguidade clássica e o retorno dela no Renascimento, né, como a Solange comentou também. Então, no caso, você tem uma série de modos de compreensão do corpo que são muito baseados nas ideias de simetria, harmonia, proporção, branquitude também, né, porque essa beleza ocidental toda pautada na branquitude das pessoas são representadas e, de certo modo, esses padrões se perpetuam por séculos. Né? Mas na Idade Média teve uma modificação, né? Os corpos eram tratados de forma diferente. Sim, por questões mais religiosas, né? Então, assim, nas representações, no caso, aquela liberdade da nudez, por exemplo, se vê na Antiguidade, que é retomada no Renascimento, você não vê desse modo na Idade Média. Mas, posteriormente, assim, digamos que do século XIII até aproximadamente o século XIX, alguns padrões físicos e de proporção são mantidos. É claro que, por exemplo, a magreza das mulheres, a gente vê muito pregada de modo canônico hoje em dia, não aparecia naquela época. Mas, de todo modo, assim, por outro lado, essa relação do corpo do artista homem que representa as mulheres, sempre, geralmente, esse olhar masculino sobre o corpo feminino é algo que se perpetua e que vai tendo algumas poucas modificações nesse percurso. A Solange falou do Renascimento, né? E aí houve uma grande mudança, né? Na representação do belo, da beleza, e principalmente da beleza da mulher. Né? Os corpos femininos, que passaram a ser cheinhos, gordinhos, e que tem uma relação também com as transformações econômicas mesmo, não é isso? Sim. E quais as obras assim, de arte que você nos aponta assim, como exemplos disso, da grande mudança para... Das grandes mudanças? Bem, a gente pode falar, por exemplo, do surgimento do retrato, né? A gente pode falar o mais clichê dos clichês, que é a Mona Lisa, que faz todo sentido, que no caso é no Renascimento que surge essa ideia de um retrato de um indivíduo, no caso Mona Lisa, aquela senhora, né, Lisa Gherardini, e aí nesse sentido se cria essa figura da beleza de um indivíduo, não mais um tipo, mais uma pessoa. Então esse culto à pessoa, ao indivíduo, à celebridade mesmo, é o que surge no Renascimento e que cria novos padrões de beleza, que não é mais uma mulher arquetípica, digamos assim, mas sim aquela pessoa específica que tem uma beleza específica que as pessoas desejam ser um espelho dela ou não. Então, acho que são alterações que se dão. E uma coisa que a Solange falou que é muito interessante também, que é a relação da beleza não só física, no sentido da carne mesmo, mas a beleza da vestimenta, da decoração, da joia, da maquiagem, etc, etc. Então, essas coisas vão se agregando essas figuras. E, claro, tem um padrão muito decorativo para a mulher e tem um padrão muito militar, muito agressivo, muito de poder, digamos assim, para o homem. Então, nos homens tem um conceito de virilidade, de um corpo atlético, etc, etc. Solange, a Naile falou em investimento, falou também estado de espírito, né? São duas coisas que eu queria saber de você nessa pesquisa, o que você levantou. Primeiro, se a beleza está relacionada a estado de espírito para essas mulheres, alegria, otimismo, bom humor. Uma coisa que a gente fez, uma das análises dessa pesquisa foi o que a gente chama de mapear o campo semântico, né? Aquilo que as mulheres dizem que é beleza. E, num primeiro momento, todas elas relacionam o termo beleza com estado de espírito.
Então, é uma mulher alegre, uma mulher simpática, algo do tipo mais do humor, da vitalidade da mulher do que propriamente física, né? Como o Rafael estava falando, das simetrias, né? Aquela coisa muito matemática da beleza, menos isso. Mas o engraçado, de novo, elas voltam aos estigmas. Um caso interessante foi uma moça, lindíssima por sinal, que a gente entrevistou em Porto Alegre, e ela contava como ela era molestada no tempo em que ela tinha pele acneica e como ela sofria, de certa forma, uma cobrança social por isso. E que ela não ficou tranquila enquanto ela não se, né, foi fazer um tratamento, enfim, e hoje a pele dela é bonita e como ela investe nisso, como para ela foi importante. Porque até pensando, né, nessa ambivalência também da simetria e tudo mais, eu acho que inconscientemente, né, a gente faz isso, um dos preconceitos que nós temos mais arraigados, mais profundos, é justamente com relação à aparência. E a gente nem se dá conta disso. É verdade. Né? E a gente vê isso em entrevistas de emprego, a gente vê isso no dia a dia. Esbarra num homem feio na rua, né? Você vai olhar assim de cara feia. Esbarra num homem lindo, né? Você vai... A nossa sociedade é muito visual, né? Liana, me diz uma coisa, por que você acha que a Zica de Assis insistiu tantos anos nessa fórmula? Até conseguiu. O que fez com que ela nunca desistisse? Primeiro que eu acho que ela é uma mulher muito focada no que ela sempre quis. E o cabelo, para a mulher negra, ela não é apenas um sinônimo de beleza, ele é um sinônimo de aceitação. Então, por exemplo, a Zica, ela começou a trabalhar quando ela tinha 9 anos, como empregada doméstica. Mentira, como babá, de uma pessoa que morava ali na Muda, que é um bairro ali nos arredores do Borel. Quando ela fez 11 anos, ela, além de ser babá, ela passou a ser faxineira. E a primeira vez que ela entrou numa casa, ela, nessa época, já participava de uns concursos de Black Power, porque ela tinha o cabelo black. E estava na moda, e ela ia, participava, dançava super bem, ganhava todos os concursos. E ela usava o cabelão black. Quando ela agregou a função de babá à função de empregada, ela chegou numa casa de família e a moça virou assim para ela e falou assim, olha, esse cabelo não dá. Porque esse cabelo tem uma aparência de sujo. Então, você precisa botar um lenço na cabeça ou cortar o cabelo. Como ela participava das festas de festival de Black Power, ela botava um lenço. Só que o lenço apertava tanto a cabeça dela que ela ficou anos tomando muitos remédios para dor de cabeça para segurar o cabelo. E aí ela conta no livro que, assim, até ela começar a se debruçar sobre a fórmula, ela demorou uns 12 anos da vida dela que ela praticamente entrou em depressão. Porque ela queria ser aceita, ela precisava trabalhar e ela tinha que domar aquele cabelo. Isso é um vocabulário muito recorrente nas mulheres negras. Elas têm que domar o cabelo, elas não penteiam, elas domam o cabelo. Então, assim, eu acho que o fato dela ter insistido durante tanto tempo tem um pouco a ver com o fato de ela ser uma mulher muito focada e muito ciente do que ela queria da vida. E outra, uma necessidade que talvez nós, mulheres brancas, não conseguimos dimensionar o que significa ser uma mulher negra numa sociedade brasileira que é preconceituosa, que rotula o negro, que o cabelo da mulher negra, ela tem todo um estereótipo. Essa coisa que a Solange estava falando de preconceito para a mulher negra é muito importante. Ainda hoje, século XXI, ano 2016, uma mulher negra entrar no mercado de trabalho, se ela vai no mercado de trabalho numa função artística, cultural, o cabelo black é mais aceito. Mas se ela for no escritório de advocacia, muitas das meninas que eu entrevistei tinham cabelos lindos, feitos no Beleza Natural, elas passavam na prova e uma delas chegou a dizer, eu não fui aceita porque o dono do escritório não queria uma mulher com esse cabelo. Então, ver o tamanho da importância do cabelo para uma mulher negra não tem a ver só com beleza, tem a ver com aceitação social. O que é
muito cruel num país onde mais da metade da população brasileira é negra. Exatamente. Eu li que e não branca. 70% da população brasileira tem cabelos crespos. O Brasil é o país... E talvez, e aí você escolheu muito bem o subtítulo, a história da rede de cabeleireiros que levantou a autoestima da mulher brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho para continuar essa conversa. Até já. Voltamos com o programa Pensares. Nosso assunto hoje é beleza. E nossos convidados são o crítico de arte Rafael Fonseca, a antropóloga e pesquisadora Solange Meza Barba e a jornalista e escritora Liana Mello. Rafael, começo de novo com você para nos contar o que aconteceu com os corpos, com o belo no modernismo. Sim, então, no modernismo, né, nas artes visuais, a gente pode pensar ali, desde o começo do século XX, tem um processo de experimentação de outros corpos. E aí busca por outros padrões de beleza também. Por exemplo, um caso muito famoso é o do Picasso das máscaras africanas, né? Assim, que ele teria pensado, enfim, ele colecionava essas máscaras e fez várias obras baseadas nelas e tal. E você tem vários artistas tentando desconstruir e propor outros modos de pensar o corpo que saiam desse padrão que a gente tem falado aqui, da branquitude, do homem, da heterossexualidade mesmo, etc, etc. Então, você tem novos modos de construir o corpo, né? E novas experimentações com isso também. Tem uma obra muito famosa, por exemplo, do Marcel Duchamp, que é um dos artistas mais importantes desse modernismo, em que ele se fotografa vestido de mulher e cria um personagem chamado Rose Selavi. Então, também tem essa ideia de que a própria transexualidade pode ser uma beleza também. Então, você começa essa ampliação de padrões que acho que desemboca muito bem na contemporaneidade, né? E essa multiplicidade de modos de pensar o que é corpo, o que é o belo, enfim. E isso tem muito a ver, né, Solange, com o momento que a gente está vivendo, contemporaneidade mesmo, pós-modernismo, que é uma coisa assim, todo mundo é bonito e apreciado por seus pares, porque a gente vê as tribos, né? Então, o cabelo assim é bacana naquela tribo, todo mundo corta assim, todo mundo assim, a tatuagem é o jeito de se vestir, são tendências assim diferentes. Isso é muito gostoso, né, de saber que existe. É bom a gente saber. É uma resposta social, que ainda é uma coisa, né, localizada muitas vezes. A gente estava aqui conversando essa modelo, né, de uma marca famosa mundial. Ela tem vitiligo e é top, né? E eu acho isso sensacional. Enfim, é desconstruir aquilo que a gente estava falando logo no início. É desconstruir esse padrão canônico e tentar enxergar a beleza, né? O esforço da sociedade de ver a beleza de outras formas, né? De desconstruir os padrões e incluir, né? A beleza pode estar em todos os cantos. E como é um conceito tão etéreo, realmente é uma construção social. E aí a gente confunde até um pouco, né? Falando um pouco do senso comum, beleza e moda. Relacionada também às transformações sociais, né? Como a gente falou, econômicas, né? Políticas. Claro, por exemplo, as mulheres renascentistas, elas tinham aquele padrão que era uma coisa, era um corolário de classe até, porque os alimentos gordurosos, açúcar, eles só chegavam a determinadas classes sociais. Então era, de certa forma, um padrão de beleza que tem uma relação forte também com classe social. E eu acho que é importante a gente falar disso também. Agora, a beleza é mercado também, e essa história que a Liana conta aqui no Beleza Natural me impressionou muito, porque foi como ela disse no início do programa, né? Foi também uma sorte, né, das pessoas se juntarem em torno dessa ideia. Nessa história tem uma moça chamada Leila, que é sócia da Zica, né, que desde muito novinha mostrou essa capacidade de empreendedora, não é isso, Liana? Então, a Leila, que se juntou à Zica quando tinha 14 anos, porque namorava o Rogério, irmão da Zica, é uma mulher tão focada quanto a Zica, só que com uma característica diferente. A Leila é uma mulher que tem uma coisa empreendedora muito natural nela. O que a Zica não tem. A Zica tem um modelo de empreendedorismo que é diferente. É o que se chama, no mercado de empreendedorismo, por necessidade. Ou seja, ela tinha uma necessidade de ter o cabelo X, Y, Z, e ela foi à luta. Mas, se não fosse Leila,
esse livro não existiria, porque a rede não existiria. Coube a Leila, nessa parceria dos 4, transformar uma ideia e uma fórmula num negócio. E como ela fez isso? Ela, desde o comecinho, ela percebeu a necessidade de transformar aquela ideia no marketing, numa publicidade. Então, elas abriram o primeiro salão, que era um salãozinho ali no pé do Borel, e o que a Leila fez na primeira semana? Ela fez uns cartõezinhos e ela ia para o ponto final na muda e colava isso em todo o traseiro do ônibus. Ela começou a fazer um marketing, ela começou a fazer uma propaganda e ela nunca mais parou. Tem uma coisa aqui que tem um slogan. Bonita é ser você. Foi criado por elas? Foi criado por elas, foi criado pela Leila. Então, só para a gente terminar aqui, bonita é ser você. O que você me diz sobre isso? Eu digo sobre isso. Você, desde o início, Rafael, se preocupou em dizer, olhem, cuidado com o padrão de beleza. Padrão de beleza ocidental. Não é isso. Não, eu acho que sim. Eu acho que bonita é ser você vive nesse momento justamente de acreditar nisso, estimular isso e expor isso também. Como você falou, as redes sociais super ajudam isso. E acho que no campo das artes visuais, os artistas têm estimulado e colocado isso para fora também. Solange? O corpo, a aparência é você, né? É o teu self, a construção de você, quem você mostra que você é. Eu acho que é isso mesmo, é a beleza negra, é a beleza da mulher mais cheinha, mais magra, e procurar essa beleza em todos os padrões, não ter um padrão canônico, quebrar com isso. Eu acho que essa é uma resposta que a gente tem que dar, tem que pensar. Liane, quando você ouve, bonita é ser você, o que você pensa disso? Eu acho que é uma frase genial, porque bonita é ser você significa isso que eles falaram, que eles estudaram academicamente um tema. E qual é a conclusão que a gente chega? Que beleza, ela pode ser um padrão, ela pode estar fora do padrão, porque não existe padrão para beleza. Sim. O que é ser belo? Qual é o padrão? E eu acho que beleza natural é isso. Eles mostraram que é bonito ser belo fora do que à época não era o padrão. E tanto fizeram que virou um padrão. Hoje a Rede Globo chama atrizes e valoriza esse cabelo. Sim. Quando o Beleza Natural começou, isso era impossível. Sim. Então, bonito é ser você, é isso. É se sentir à vontade com o que você é. Eu adorei esse slogan e puxei ele para a gente encerrar o programa assim, bonita é ser você. Nós vamos terminando por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, Rafael Fonseca, Solange Metzabarba, Liana Mello. Obrigada a você também que nos acompanhou de casa. Um grande abraço e até a próxima.